Durante anos, quando alguém falava em escândalo financeiro no Brasil, quase ninguém imaginava que o assunto pudesse chegar ao mundo das igrejas, meus caros. Mas é exatamente isso que começou a aparecer nas investigações recentes envolvendo o chamado escândalo do Banco Master. E calma, isso não é um ataque à fé, nem uma acusação geral contra igrejas, tá? Fica tranquilo. É uma explicação simples do que está sendo investigado e por que isso levantou tantos alertas. Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael, e hoje eu quero te explicar de forma bem clara e acessível o que é o escândalo do Banco Master, por que o nome de algumas igrejas evangélicas apareceu nesse contexto e o que até agora é fato, investigação ou apenas suspeita, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar do começo então, ok? O Banco Master era uma instituição financeira que entrou no radar das autoridades por suspeitas de fraudes, irregularidades contábeis e possíveis esquemas de lavagem de dinheiro. O caso cresceu, o Banco Central interveio, a Polícia Federal entrou em cena e começaram investigações de grande porte. Até aqui estamos falando de um problema bancário e financeiro. O ponto de virada acontece quando os investigadores passam a seguir o caminho do dinheiro. Em investigações desse tipo, a pergunta nunca é só quem cometeu o crime, mas para onde o dinheiro foi. E foi nesse rastreamento que surgiram transferências, doações e movimentações envolvendo empresas, pessoas físicas e também instituições religiosas. E aqui é muito importante entender algo. Igreja receber dinheiro não é crime. Igrejas recebem doações o tempo todo, tranquilo. O problema começa quando surgem dúvidas sobre a origem desse dinheiro, o volume das transferências e o contexto em que elas ocorreram. É isso que desperta a atenção dos órgãos de controle, como o COAF e a Polícia Federal. O que está sendo investigado de forma bem direta é só algumas igrejas ou líderes religiosos se foram usados conscientemente ou não, como parte de um caminho para movimentar dinheiro suspeito. Em termos simples, se recursos que deveriam ter outra finalidade acabaram passando por instituições religiosas para tentar ganhar aparência de legalidade. Isso não significa, repito, que as igrejas cometeram crimes. Significa que algumas movimentações financeiras envolvendo igrejas entraram no radar das investigações, assim como entram empresas, ONGs, fundações e pessoas físicas. A investigação existe justamente para separar quem agiu corretamente de quem, eventualmente, pode ter participado de algo irregular. Outro ponto que gerou polêmica é que alguns nomes ligados ao Banco Master também têm vínculos familiares, empresariais ou religiosos com lideranças evangélicas conhecidas. Quando esses mundos se cruzam, banco, política, religião e dinheiro, o cuidado precisa ser redobrado, porque o risco de instrumentalização da fé é enorme. O que assusta muita gente é o padrão histórico. No Brasil, grandes escândalos raramente ficam restritos a um único setor. Eles se espalham, criam ramificações e atingem áreas que deveriam estar protegidas como a religião. E quando isso acontece, o dano não é só financeiro, é moral e espiritual. É por isso que esse assunto precisa ser tratado com seriedade e responsabilidade. Nem negando tudo automaticamente, nem condenando antes da hora. O que existe hoje são investigações em andamento, pedidos de esclarecimento, análises de movimentações financeiras e um esforço para entender se houve uso indevido de instituições religiosas. A fé não pode servir de escudo para crime, mas também não pode ser atacada por causa de suspeitas ainda não julgadas. A verdade precisa aparecer com fatos, provas e decisões judiciais, não com gritos ou torcida. Esse vídeo não é contra igrejas, é a favor da verdade, da transparência e da separação clara entre fé, dinheiro e poder. Porque quando esses três se misturam sem limites, quem perde é a sociedade e a própria credibilidade religiosa. Se você quer continuar entendendo o que está acontecendo no Brasil de forma clara, sem sensacionalismo e sem narrativa pronta, se inscreva no canal do Instituto Zarael. Aqui a gente explica o que está acontecendo, o que já é fato, o que ainda é investigação e o que precisa ser acompanhado com atenção.